Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara NH, pelo portal da Câmara e na nossa página no Facebook. E neste encontro estamos recebendo o vereador Enio Brizola, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor aqui da Câmara de Novo Hamburgo, a advogada Gabriela Piardi e Pedro Rosa dos Santos, pedagogo do Círculo Operário Leopoldense, coordenador do Centro de Atendimento de Semi-Liberdade e componente do Centro de Defesa de Direitos Humanos da instituição. Lembramos que você também pode participar de nosso programa, mandando perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp, pelo número 993880-416, como também pela página da TV Câmara no Facebook. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, senhores. Boa tarde. Vereador Enio Brizola, mais uma vez estamos aqui, gratos com a sua presença. Obrigado, boa tarde à nossa comunidade, obrigado pela participação aqui do Pedro, da Gabriela, que aceitaram aí de pronto, o convite da TV Câmara para fazermos esse debate sobre as questões dos direitos humanos da nossa cidade. Perfeito. Gabriela, obrigado por tua presença aqui. A primeira participação? Isso, primeiro estou debutando. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Pedro, veio de São Leopoldo. Agradecemos também a tua participação aqui na tarde desta sexta-feira no Domingo Público. Eu agradeço o convite, Jaime. Cumprimento os colegas aqui. Acho que é um debate extremamente relevante. É um momento importante para a gente desconstruir um pouco essa ideia que as grandes mídias pregam em relação aos direitos humanos. Então, acho que é um debate que ele tem que ser responsável e extremamente importante. Bom, já começamos aí pegando esse gancho da discussão sobre grandes mídias. Se fala muito sobre direitos humanos. Então, o que são esses direitos humanos e por que é tão importante a defesa deles na sociedade? De repente, começamos com a Gabriela. Os direitos humanos são todos aqueles direitos inerentes à pessoa, que preserva a liberdade do ser humano sem nenhuma restrição, sem nenhum tipo de preconceitos, enfim, sem nenhum tipo de restrição de nenhuma ordem, para que a pessoa possa ter a preservação do seu ser no seu mais amplo aspecto. Bom, vereador Enio Brizola, na sua visão, direitos humanos e por que é importante a defesa deles na sociedade? A Constituição Cidadã de 1988 definiu que todos somos iguais perante a lei. Se somos iguais, temos que ter as condições iguais. Não é aceitável termos uma quantidade enorme de pessoas morando na rua com esse frio extremo. Não é aceitável não termos políticas inclusivas e permitirmos que os nossos iguais ainda sejam brutalmente assassinados pela violência doméstica. Não é mais aceitável ver pessoas morando em subhabitações. Isso são direitos universais do homem na Terra, que devemos então lutar por estas preservações, porque mesmo que hoje os direitos humanos estejam sendo vulgarizados pela grande mídia e pelas pessoas defensoras do fascismo, nós estamos muito motivados a continuar fazendo esse debate para cada vez mais fazer com que as pessoas conheçam os seus direitos e que exijam esses direitos, que as pessoas têm direito à cidadania, que as pessoas têm os seus direitos e esses direitos eles não podem ser desrespeitados porque os humanos, como diz o direito de quem? Direito dos humanos. Então, esta é a nossa luta, uma luta árdua, difícil, porque a discriminação é muito grande, a intolerância aumenta a cada dia e a forma das pessoas verem o mundo também está cada vez mais no seu mundo, no seu individualismo. E nós não podemos pensar somente os direitos humanos para os nossos aqui da cidade, nós temos que pensar de uma forma dos direitos humanos universais, de aceitar imigrantes, de aceitar refugiados, de aceitarem as pessoas optarem pela sua sexualidade. Isso, então, é o que nós lutamos e a importância daqui da Câmara de ter
uma comissão de direitos humanos atuante com temas, com debates atuais, com debates que não são só internalizados, mas que são externalizados e têm encaminhamentos para a vida real, assim, para a vida prática, né? Perfeito. Pedro, tua visão sobre os direitos humanos e a importância da defesa deles na sociedade? É meio contraditório a gente falar que a gente tem que garantir direitos, né? Mas infelizmente a gente vive com realidades em que essa defesa ela se faz necessária. E importante dizer que direitos humanos não é uma pessoa que tem pernas. Direitos humanos ela não vai nem no A nem no B. Direitos humanos ele serve para combater todo e qualquer tipo de violação, todo e qualquer tipo de situação que coloque a pessoa em situação vexatória. Então penso que a gente precisa fazer esse debate responsável. Nós precisamos pensar que os direitos humanos eles são tanto individuais quanto coletivos. E especialmente pensarmos que se nós entendermos que os direitos humanos eles ajudam o sujeito a repensar, a constituir uma história e especialmente eu gosto de uma palavra que ela se chama acolhimento. Eu acho que a gente precisa acolher as demandas, a gente precisa debatê-las e especialmente pensar quais são as políticas públicas que existem e o que precisa ainda construir para que possamos minimamente ter uma comunidade, uma sociedade um pouco mais digna, um pouco mais responsável. Isso que está sendo posto em pauta, especialmente a questão das violências, eu fico pensando que a gente prega uma ideia de paz, mas geralmente a gente carrega uma linguagem que ela é muito expressada na violência. Então acho que a gente tem que primeiro tentar desconstruir essas linguagens e a maneira como a gente enxerga o outro. Acho que um pouquinho mais de empatia ajuda a gente a entender também o que se trata em direitos humanos. Perfeito. Bom, vereador Brizola, a Comissão de Direitos Humanos ela fez uma vistoria, né, no dia 7 de junho sobre o acolhimento de moradores de rua. O que vocês encontraram nessa situação? Por que muitas vezes essas pessoas acabam parando na rua? É uma discussão mais aberta nesse sentido. Nós fizemos esta visita lá no Centro Pop, constatamos que é um espaço bem preservado, um espaço que oferece o mínimo de condições para as pessoas tomarem um café da manhã, moradores de rua tomarem um café da manhã, lavarem a sua roupa, terem acesso a uma saúde básica que é oferecida ali no Centro Pop, um atendimento mais básico, ter acompanhamento também psicológico, tem um acompanhamento à inclusão no mercado de trabalho, mesmo com todas as dificuldades que essas pessoas encontram de conseguir trabalho na medida em que o mercado de trabalho está cada vez mais excludente, mais seletivo, e que poderia haver outras propostas mais abrangentes em termos de encaminhamentos desses trabalhadores para uma capacitação para a economia solidária, uma capacitação. O próprio setor público ele é muito demandador de serviços, a gente poderia, né, constituir políticas nesse sentido, poderia ser mais amplo, e também constatamos assim de que a questão que os moradores de rua mais reclamam é da dificuldade de ter um espaço acessível para eles almoçarem. Eles fazem o principal trabalho deles está na catação, está no recolhimento no centro, na área central da cidade, de produtos recicláveis, e que vendem isso, não muitas vezes no valor justo, e que acabam se alimentando também do que encontram nas lixeiras ou que as pessoas dos restaurantes estão dispostas a doá-los, né? Então existe também uma solidariedade assim dos restaurantes na questão da alimentação, mas que a luta principal
do movimento dos catadores é o restaurante popular. Nesse sentido, também a gente acolheu esta reivindicação. Vamos trazer aqui para o debate dentro da comissão e discutirmos formas de avançarmos aqui com o Executivo no sentido da implantação do restaurante popular. E a segunda dificuldade maior é, nas noites de frio extremos, eles não terem um local, né, adequado para pernoitar. Na medida em que o abrigo, o albergue, ele oferece 10 vagas somente. Então, um espaço muito disputado, um espaço entre homens, mulheres, muito disputado, e que esse, então, também é a segunda maior reivindicação do movimento. Os fatores, né, que levam a pessoa a se tornar um cidadão, se tornar um morador de rua são vários, desde a desagregação familiar até propriamente, né, vítimas do sistema capitalista, que é um sistema excludente, que é um sistema que é desigual, um sistema que opera muito na individualidade, muito na meritocracia, muito, né, e isso não leva em considerações os fatores de desemprego, não leva em condições, não leva, né, em consideração, né, também aquelas questões que o próprio mundo capitalista também integra fatores para a desagregação familiar. Então, alcoolismo, drogadição, né, também são a própria violência, né, estimuladora para que as pessoas vão morar na rua. E uma das questões, né, que a gente constatou com eles é que aumentou muito, né, o número de moradores de rua nos últimos anos aqui na cidade. Nós passamos já dos 250 moradores de rua na área central. Né? Um número considerável. Um número considerável. Isso, então, tem muito a ver com a crise capitalista que nós estamos, né, mergulhados totalmente. Né? Então, cada vez mais, né, o capitalismo produz moradores de rua, pessoas em condições de vida subhumanas, porque tu imagina uma noite gelada dessas, alguém dormindo numa calçada, né? Então, chamamos esta responsabilidade para nós também ajudarmos, né, a diminuir o sofrimento desse povo morador de rua. Pois esse é o desafio, né? Desenvolver políticas públicas para garantir direitos a essa população moradora de rua. A visão de vocês, como é que é possível, né, equalizar essas questões? Eu quero aproveitar o gancho do vereador e pensar num processo histórico. Porque hoje a gente fala lá da ponta, da consequência. Mas se a gente pensar que isso é resultado, especialmente no campo que a gente perdeu nas políticas públicas. Nós não temos programas de governo, nós não temos políticas públicas efetivas. E aí a gente fica fazendo um debate, do meu ponto de vista, um pouco minimista com relação às coisas. Hoje eu li uma notícia, e talvez ainda ela precise ser mais elaborada, mas uma parceria Porto Alegre com os transportes para que as pessoas moradoras de rua sejam transportadas para seus municípios de origem. Isso gira em torno de 1,5 milhão de pessoas. Tem um levantamento de 4.000 moradores de rua sem teto em Porto Alegre, e desses 4.000, 1,5 milhão de pessoas estariam sendo levadas para os seus municípios de origem, para que se diminua a população de rua. Aí eu pergunto, qual é a política que se pensa para resolver o problema? Porque, de certa forma, tu está jogando o problema para outro. Então, a gente tem que pensar em que pese a nossa responsabilidade enquanto sujeitos, e aí independe da função que tu exerce, mas enquanto sujeito, enquanto cidadão, qual é a nossa responsabilidade em pensar, elaborar e especialmente batalhar para que existam políticas públicas. A gente sabe do cenário político que nós vivemos no país, no estado, nos municípios, mas é preciso pensar, é preciso repensar, é preciso construir possibilidades, porque senão a gente vai ficar num debate onde a gente está tentando encontrar soluções importantes, sim, mas soluções que elas, de certa forma, elas não vão resolver nem de longe o problema.
Então a gente precisa pensar efetivamente como que a gente, junto aí com secretarias de direitos humanos, secretaria de desenvolvimento, governo municipal, governo estadual, governo federal, enfim, como que a gente propõe também políticas e políticas efetivas. Então isso eu penso um pouco nesse sentido. E eu acho que a mídia ela tem um papel importante e talvez definitivo nesse processo, porque a maneira como a gente faz esse debate e esse debate chega até as pessoas, porque eu fico pensando hoje, tem um número muito maior de pessoas que não têm acesso ao mínimo de condições de vida, mas eles têm acesso às mídias. Então eles estão comprando uma ideia que a mídia vende. Então é importante que a gente tente minimamente desconstruir essas ideias. E eu acho que esse é o debate, é por aí que se constrói as coisas. Gabriel. Eu estava ouvindo o Brizola e o Pedro e eu tenho uma posição da seguinte forma: a gente vive num sistema social em que ele realmente gera a exclusão das pessoas pelos mais diversos fatores. Nos últimos tempos, no Brasil, o Centro Pop é resultado de uma política pública, né, da esfera federal, em que cada município poderia pleitear um Centro Pop através de verbas mantido por verbas federais. E ele é o início de uma política pública. Ele não é toda a política pública necessária, mas ele já é o início. Então, a gente tem um caminho no processo civilizatório, por assim dizer, né? Mas o que eu acho mais importante é que, a partir do momento que a gestão pública, ela precisa ter um viés para as pessoas. Isso que é o mais importante. Enquanto a gente discutir a gestão pública somente pelo aspecto orçamentário, financeiro, nós nunca vamos alcançar a qualidade de vida pro indivíduo, porque ele vai ser sempre preterido em nome do encontro de contas, né? Então, assim, o morador de rua, ele não pode ser um cifrão. E é dessa forma que, e tanto em Novo Hamburgo, hoje esse debate, ele é um debate que está bem, veio bastante à tona no ano passado, inclusive por um grande jornal de circulação aqui no município, e o que a gente ouve o discurso de pessoas dessa empresa jornalística de que não ajudem os moradores de rua em Novo Hamburgo, porque vem muita gente de fora para a cidade de Novo Hamburgo porque eles são bem tratados em Novo Hamburgo, né? Tem muita gente com viés de auxílio para essas pessoas, né? Então, assim, é um discurso contraditório, né? Então, assim, e aí eu pergunto, o que limita o ir e vir, né? Se a gente prega uma sociedade livre, igualitária, o que estabelece uma fronteira entre um município e outro e que diz que aquela pessoa não pode estar naquele município, né? Então, assim, esse eu acho que é um primeiro debate que a gente tem que fazer. A gente tem tido situações cruéis. Na noite de ontem, ou anteontem, em Porto Alegre, hoje ainda li essa notícia, foi feita uma limpeza de moradores de rua na cidade. Na área ali da Jerônimo de Ornelas, né, no bairro Santana, é um local que eu passo com bastante frequência, tinha 2 famílias bem estabelecidas ali. Inclusive, tu passava, no canteiro central tinha barracas e com jardim, com mesinhas, né? Sim. E simplesmente a Guarda Municipal ontem ou anteontem fechou aquela via e recolheu tudo daquelas pessoas como se aquilo não fosse nada, né? E higienizou aquele canteiro. Ou seja, para mim que passo ali, hoje eu vejo aquele canteiro vazio, parece... Para mim não, porque eu sei o que existia ali antes, né? Então, para mim é um incômodo aquilo e eu sei a maneira com que aquilo foi higienizado, né? Mas, assim, isso vale... O que resulta uma ação como essa? Né? E o morador de rua, ele tem que ser considerado um cidadão. Não somos nós que vamos decidir aquilo que é melhor para ele. Ele tem a condição, né, enquanto pessoa, de dizer aquilo que é melhor. Como o Brizola disse, ele tem condições de reivindicar o almoço, ele tem condições de reivindicar o seu café da manhã, ele tem condições de dizer aonde que ele quer dormir. É um cidadão. Ele é um cidadão. Não somos nós. Eu quero dar um cobertor XYZ. Ele tem o direito, inclusive, de negar aquilo que eu quero doar para ele. Sim, né? Essa é a primeira situação que a gente tem que entender, que ele tem que ser preservado a sua capacidade de decisão como pessoa, como cidadão, né? Ou cidadã. Né? E falando... Nessa mesma linha, tem a questão também da imigração. Ou seja, a Brizola citou no início a questão da imigração, que hoje acontece por fatores não apenas de guerras, de conflitos, mas também por questões ambientais. Então, como lidar também, porque a gente fala, né, falamos dos moradores de rua, agora entramos nessa seara dos imigrantes. Inclusive, a comissão tem sido bem atuante, tem trazido discussões a respeito
vereador Brizola, sobre esses direitos desses imigrantes. O que falta para que se possa também ter a segurança de recebê-los e dar condições de trabalho, de moradia e habitação? O mundo todo hoje recebe imigrantes, seja de guerras, seja fugindo de guerra, seja fugindo das questões ambientais, às vezes de conflitos étnicos. E nós, aqui já no passado, o Brasil recebeu de braços abertos aqui a imigração alemã, italiana. E agora nós temos a migração do Caribe, da Venezuela. Nós temos imigrantes do continente africano. E esses não são tão bem recebidos quanto foram, né, os europeus. Então, na época, se puxarmos pela história, veremos que foram ofertados áreas de terras, foram ofertados a infraestrutura para a instalação dos imigrantes no Brasil. Hoje, nós, então, não temos, primeiro, né, o entendimento e desconhecemos, na maior parte das vezes, por que essas pessoas, né, estão no Brasil e se eles gostariam de estar aqui, né? E por que eles deixaram suas famílias? Essa é a primeira questão. A segunda é que tanto gestores quanto a sociedade precisa entender sobre a legislação dos imigrantes no mundo. E o terceiro, que a gente precisa, né, no momento que acolhe, oferecer um mínimo de condições para que essas pessoas possam ter condições também de permanecer aqui no país. Eu conheci um grupo de haitianos aqui no bairro Canudos há poucos dias e as mulheres têm muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho aqui, porque as mulheres, elas não dominam a linguagem, assim, num grau muito maior de dificuldade do que os homens. Alguns homens ainda dominam o português. Então, essa é a primeira questão. Como que se vai comunicar. Existe uma barreira enorme na comunicação. A segunda questão é com relação à documentação dessas pessoas para também trabalharem aqui no Brasil e para que não tenham que optar pelo ilícito, né, pelo aquilo que é considerado ilícito. E o terceiro é políticas públicas também, né, algumas já em algumas cidades um pouco mais avançadas, e aqui na comissão nós tivemos a oportunidade de produzir um bom debate com a Defensoria Pública Federal, aqui com a Justiça Federal, com a Promotoria, e a cidade, assim, se demonstra bastante também a sociedade aberta para um debate, na medida em que, quando houve aqui no shopping todo o enfrentamento na questão da comercialização ali do povo senegalês, a maior parte da cidade ficou a favor do povo senegalês, né? Foi para a defesa. E também as manifestações aqui na Câmara, né? Então, assim, esse posicionamento assim, do campo mais popular da sociedade e também com um acolhimento que as entidades também, né, proporcionaram aqui, acho que tem condições, sim, de estabelecer um diálogo, e é isso que nós estamos buscando com a administração, a construção de um diálogo para que caminhe para efetivamente se melhorar as condições de estada desse povo aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país. E que outros setores, né, outros poderes já estão, né, construindo efetivamente condições também de desburocratizar, né,
a questão documental desse povo e que é possível sim, né, melhorar a vida deles sem usar cacetete, né, sem trabalhar com armas pesadas para cima deles. São aí que a gente faz a discussão, né, de que nós somos seres humanos, andamos na Terra e o mundo é para todos. Né? Compartilhamos. Então, assim, compartilhamos, porque hoje eles estão aqui. E quantos brasileiros já estão em outros países? Né? E quantos irmãos nossos estão vivendo em outros países? E ninguém está livre de viver um problema ambiental, de viver um conflito interno e também ter que se socorrer em outros países. Então é nisso que a gente tem que pensar. E se fosse com nós, né? Sim, perfeito. Se colocar no lugar do outro, né, Isso. vereador? Pode, acho que o Pedro já estava com vontade de se manifestar. Porque tu toca num assunto que, do meu ponto de vista, ele é fundamental. Porque a gente vive uma falsa sensação de segurança, pensando que um cacetete, que uma arma, ela vai te trazer segurança. Eu acho que tem uma questão que a gente trabalha muito dentro da justiça restaurativa, que é um processo importante de mediação de conflitos. Como que a gente acolhe essas pessoas, mas como que a gente também media esses conflitos. Porque eu acho que a gente tem que aprender a criar fluxos e mediar conflitos. Ao passo que tu faz isso, provavelmente as pessoas... porque parece que tem lados contrários. E, na verdade, não. A gente precisa pensar que isso é um coletivo. Que quando uma cidade e quando um município, quando um estado, ele tem a mínima harmonia, provavelmente os índices de violência, provavelmente as questões sociais, elas acabam predominando e a gente vai, com certeza, ter mais segurança e não viver uma falsa sensação de segurança. Isso me preocupa. Me preocupa porque a gente percebe um investimento em viaturas, que também é importante, e aqui não é uma crítica isolada, mas não adianta tu investir num aparato de repressão e não investir no sujeito, no humano. Tu falavas, né, Gabriela, que é preciso a gente investir no sujeito, na pessoa. E eu acho que esse investimento, ele ainda está aquém. A gente precisa repensar esse investimento. Onde a gente consegue incluir formação, onde a gente consegue incluir escolarização, onde a gente vai ter o acesso à saúde, porque essas pessoas que a gente recebe nas nossas cidades são pessoas que provavelmente estão fugindo de uma cultura do ódio. E aí você recebe com a mesma cultura. Então, ou seja, aonde esse sujeito, aonde essa pessoa, ela vai ter um acolhimento. Então, é fato isso, a gente precisa, com urgência, pensar fluxos, pensar maneiras de acolher, pensar estratégias. Enfim, eu acho que tem caminhos, mas tem que ter uma cooperação entre governo, sociedade civil, nós precisamos estar juntos. Eu acho que hoje a gente vive muito essa coisa de uma codependência. As organizações da sociedade civil, elas precisam do governo para poder funcionar. Não, acho que a gente depende, é uma codependência, é uma relação de partilha, de troca. Então, quando a gente conseguir evoluir um pouco nesse sentido, acredito que haja uma melhora, especialmente nessa condição de sujeito. Gabriela, tua visão sobre... Não, eu queria colocar assim aqui, no município de Novo Hamburgo, que a gente viu em relação, principalmente aos senegaleses, vou me referir a eles, porque foi o nosso conflito mais recente, né? É que o poder público, ele não atuou como mediador, ele simplesmente escolheu um lado e ele higienizou o centro da cidade. Na época de Natal, a gente teve uma higienização daquela área central ali do entorno do shopping, né? Para atender anseios do comércio local, que não sei, de entidades representativas do comércio local, né? Mas aí entra o que o Pedro falou, cabe ao poder público mediar, porque o comércio ilegal e de produtos piratas que a gente sabe que existem e que os senegaleses atuavam na cidade, né? Hoje não estão mais em Novo Hamburgo, né? A gente não vê mais senegaleses em Novo Hamburgo, mas justamente em função dessa atuação repressora, né, do poder público municipal, o comércio ilegal ele é um viés, mas ele não é a causa do senegalês vir para Novo Hamburgo. Sim, né? veio para comercializar justamente. produtos. E cabe ao poder público criar condições para integrar os senegaleses no município. Nosso município, que ele é um município que se orgulha de dizer, né, no seu hino diz, foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar.
Nem vamos entrar na esfera da migração alemã e italiana no Brasil, que serviu também para branquear a nossa população em função, né, da ruptura da escravidão, né? Pelo menos oficialmente, né? Não que isso tenha acontecido de uma maneira, né? Que até hoje a gente vive as consequências disso, né? Então, justamente o Novo Hamburgo, que é um município que se orgulha de ter sido forjado por imigrantes, né? Não tem esse poder, hoje o poder público não consegue mediar o conflito com a migração atual, que ela vai ser cada vez mais latente. E daí eu também pergunto, o que diz o que impõe fronteiras no mundo hoje para nós? Por que nós temos que tratar nossos iguais de forma diferente, sejam eles quem forem, né? Então, assim, o meu viés é esse, que o poder público hoje ele falha. A gente sabe de todas as limitações existentes, mas ele falha porque ele não consegue atuar como mediador desses conflitos. Ele, na verdade, hoje ele atua como incentivador do conflito, quando ele deveria mediar, né, para que a gente vivesse numa maior harmonia e que não existisse esse sentir do outro e que o migrante senegalês sente como um ser inferior quando está no nosso município. Alguma consideração? Estamos caminhando para o final do primeiro bloco. Uma consideração, vereador? Consideração a fazer é que essa higienização feita aqui no final do ano remeteu eles para outras regiões para praticar o mesmo trabalho. Desta feita no litoral gaúcho, agora encerrada a temporada, eles retornam para suas cidades, né? O mercado de trabalho aqui cada vez mais aumenta, né? O desemprego, a oferta diminui cada vez mais de trabalho e efetivamente, assim, a gente precisa pensar que além de criar possibilidades de geração de trabalho e renda para os brasileiros, mas que também possamos pensar na inclusão do trabalho para os imigrantes também aqui na nossa cidade. Perfeito. Você também pode participar de nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416 ou pela página TV Câmara no Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. A Procuradoria Especial da Mulher reforça seu posicionamento de combate ao machismo e à violência doméstica. De 21 a 30 de maio, o Legislativo cedia a mostra Música, uma construção de gênero. A exposição idealizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres de São Leopoldo resgata trechos de músicas brasileiras marcadas por mensagens alusivas às práticas de feminicídio, estupro e agressão em composições que vão de Noel Rosa a MC Diguinho. As imagens captadas pelo fotógrafo Thales Ferreira estão expostas nos 5 andares do Palácio 5 de Abril, Rua Almirante Barroso 261, Centro. A visitação é das 9 da manhã às 6 da tarde. Apoio, Prefeitura de São Leopoldo. Promoção, Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Ideias, propostas e organizações juntas para construir novos caminhos da sociedade com mais igualdade e oportunidades para as mulheres. É por isso que o governo federal está lançando a Rede Brasil Mulher, que vai promover mais educação, saúde, independência e presença feminina nos espaços de decisão, além de enfrentar a violência. Com a nossa força e a sua participação, vamos conquistar ainda mais. Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação,
e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Enio Brizola, da advogada Gabriela Piardi e do pedagogo Pedro Rosa dos Santos. Bom, o tema agora é falar sobre violência doméstica. A gente também vai falar sobre violência de gênero, mas tem uma questão que está sendo discutida aqui em Novo Hamburgo, que Novo Hamburgo não possui um lugar para abrigar mulheres que são vítimas da violência doméstica ou pessoas que são vítimas de violência doméstica, e também não pode ter lugar para abrigar seus filhos. Vereadora, essa foi uma constatação que a Comissão de Direitos Humanos, né, teve reunida e compreendeu que é uma demanda que há aqui em Novo Hamburgo. Estivemos reunidos essa semana com as conselheiras tutelares, que nos trouxeram uma situação e que já foi denunciado também para o Ministério Público, de que foi constatado pela escola de que crianças de uma família recebiam do pai severos castigos e também que eram espancados, inclusive com martelo nos dedos, a martelada nos dedos. A mãe também era uma vítima desta violência doméstica e que era acuada sempre que tentava denunciar essa questão. A decisão que os poderes tomaram foi do abrigamento em um centro para menores não tão recomendado para crianças, porque trata-se de um espaço de uma comunidade terapêutica, na verdade, onde estão ali internados jovens em processo de recuperação. E que a mãe, não tendo a condição econômica de alugar uma casa, né, o município não tendo uma oferta para fazer, né, o acolhimento desta vítima da violência, se obrigou-se a sair da cidade com o agressor, e esta mãe, na continuidade dessa violência doméstica, acabou vindo a óbito agora no final do mês de abril, né? Então, uma triste situação. Veio a óbito em função do companheiro, né? Veio a óbito em função, né, da violência doméstica. Ela foi brutalmente assassinada, né, em decorrência da continuidade, né, das agressões físicas, psicológicas, de toda a tortura que ela sofreu. Essa é uma situação que nós vamos acompanhar perante o Ministério Público, mas também já desencadeamos aqui, em parceria com os outros vereadores que integram a comissão, um processo de discussão. Já fizemos o chamamento dos secretários responsáveis por essas áreas para a próxima segunda-feira,
porque já houve aqui, o município já tinha um convênio com uma ONG aqui de Sapiranga, e que, inclusive, essa ONG acolhia outras mulheres vítimas da violência da região. Sim. Então, é um debate que precisamos fazer de forma urgente, nós não podemos permitir. Nós já somos um município que temos, nas estatísticas, uma infeliz colocação, assim, né, de ter uma desonrosa colocação entre os primeiros municípios do estado, né, a contribuir com o feminicídio, com a violência doméstica, com outras agressões, né, às mulheres. Então, e foi uma semana intensa desse debate aqui na Câmara, porque a Procuradoria também lançou uma campanha contra a agressão das mulheres. Nós também tivemos um projeto de lei votado aqui para que também desencadeamos nas escolas esse debate. Então, estamos com essa pauta aqui, que não vamos desgarrar dela, né, e nem tampouco flexibilizar aquilo que é um direito universal da mulher ter os direitos, seus direitos respeitados, e que, né, os agressores, além de serem punidos, né, eles mudem também, né, que possamos criar condições para que esses conceitos do machismo sejam quebrados, porque ninguém nasce machista, né? Os homens, os meninos se tornam machistas na medida em que vivenciam as atitudes dos homens na sociedade. Perfeito. Bom, a violência doméstica ela é silenciosa. E como é possível, né, coibi-la? Através de educação, né? É muito importante a gente trazer à luz a existência da violência de gênero, né? Ela existe de toda a ordem. A desigualdade entre os gêneros, ela é gritante, né? Então, a importância, primeiro, da gente, como sociedade, reconhecer a existência dessa igualdade e da necessidade de mecanismos para que a gente diminua isso, né? Pelo menos diminua, né? Através de políticas públicas, né? E as colocações do Brizola nos denunciam a total ausência de políticas públicas nesse combate atualmente no município, né? A mulher, a Simone de Beauvoir já dizia, né, que aquela frase dela, não se nasce mulher, torna-se mulher, ela não é assim uma literalidade. É porque a nossa construção social faz com que nos tornemos mulheres e o tornar mulher já nos torna seres privados de direitos, né? E o que o Brizola denuncia faz com que, para a gente poder analisar essa situação dele, por exemplo, a violência contra a mulher não penalizou só a mulher, penalizou seus filhos, né, por uma vida toda. Não sei ali se nós temos, são meninos, meninas, mas não importa. Essas crianças vão carregar sua vida fora a violência, não só... Eles perderam a família. Primeiro, eles não tinham uma família, uma instituição familiar assim saudável, né? Porque já existia uma violência dentro daquela instituição. Aí vem uma interferência do poder que deveria tutelá-los e proteger a parte saudável dessa célula familiar, por assim dizer, a mãe e seus filhos. E o que ele fez? Ele separou a mãe dos seus filhos, acolheu. Por mais que a gente saiba que um acolhimento é no sentido de proteção, mas ele é uma violência contra uma criança. Ele passou a ser, ele não tem mais pai nem mãe, né? Ele não tem mais aquilo. Então, assim, eles estão acolhidos e mais do que isso, eles perderam a mãe vítima de uma violência que o Estado já tinha conhecimento dela e que não foi capaz de evitar o pior, né? Então, assim, são crianças que para a vida inteira vão levar essa marca. Né? Então, assim, a necessidade da existência de políticas públicas para coibir a desigualdade de gênero, elas são muito importantes mesmo. E a existência existia uma política pública voltada que culminou na criação do Centro Viva Mulher, hoje, que existe no nosso município,
mas a gente não sabe em que termos ele está instrumentalizado para realmente cumprir o papel que lhe cabe, né? Mas, enfim, é necessário políticas públicas para a gente atingir a igualdade de gênero em todos os viés possíveis, né? Para que não haja uma violência tão repulsiva como essa. E é tão difícil, né, para a gente. Escondida, né? Uma violência... E até a Procuradoria da Mulher na Câmara lançou, porque 40%, né, de mulheres não denunciam, né, a violência que sofrem, né? Porque ainda é um fator de vergonha cultural. Existe as questões religiosas hoje que pontuam ainda, né, essa questão dessa submissão da mulher para o marido e eles pregam uma... E a gente aqui não renega a família como uma instituição importante para o desenvolvimento social de ninguém, ela é muito importante, né? Só que ela, como instituição, ela também não pode permitir de que haja uma submissão entre seres iguais, o homem é a mulher, ou homem e homem, ou mulher com mulher, e assim por diante. Né? Não deve existir nenhum tipo de submissão, as pessoas são livres e devem exercer seus papéis com igualdade, que é isso que é importante que fique bem pontuado. Né? E que haja políticas públicas para essa discussão cada vez mais cedo, para que a gente possa colher os frutos ali para frente. Conscientizar os indivíduos. Justamente. Eu rapidamente quero fazer 2 considerações. Uma das considerações, acho que esse é o caminho, é a educação. É porque parece que a gente tem uma seara dos invisíveis e a gente precisa tornar público isso. E uma outra questão, eu acho que a gente tem que pensar é que precisa ter espaços especializados. Porque a gente não pode revitimizar as pessoas, as mulheres especialmente, no momento de uma denúncia. Então as delegacias precisam ser especializadas, até porque as mulheres se sentem encorajadas em denunciar os casos de violência. Então eu penso que é preciso um investimento, mas é preciso também uma consciência comum e pública de que se tu revitimiza as pessoas, elas acabam sucumbindo. Então tu precisa pensar nesse processo e nesse investimento. Perfeito. Com relação ao enfrentamento dessa violência, ela não se basta apenas, não se dá apenas através da educação. É preciso sim coibir essa violência de uma forma mais direta, através de políticas mais voltadas à proteção dessas famílias, mas como é possível atingir esses núcleos familiares? Eu acho que, para ver se eu entendi o viés, por exemplo, primeiro a gente reconhecer que existe a violência de gênero. Sim. Que alguém sofre violência só pelo fato de ser mulher, por exemplo. Né? Assim como alguém sofre violência só pelo fato de ser homossexual. Sim. Então, a gente reconhecer a violência de gênero, né? E reconhecer a violência por orientação sexual, por exemplo. Mas violência de gênero. Então, assim, é importante que em 2015 tenha sido promulgada uma lei que reconheça o feminicídio. Ou seja, que a punição é maior em função daquela pessoa ter sofrido aquela violência simplesmente pelo fato de ser mulher. Isso é muito importante. Né? É importante que existam políticas públicas que reconheçam a vulnerabilidade da mulher no acesso aos mais diversos serviços, por exemplo. Né? Eu acho que isso... Se eu entendi o viés da tua colocação, é isso, a gente... Quais são os complementos? Primeiro, né? A educação é importantíssima, é onde começa, dentro de casa, dentro da escola. Justamente, então a gente reconhecer essa desigualdade é o mais importante e assim, havendo esse empoderamento, que essa palavra assusta muita gente, né? Mas que nós mulheres possamos ser cada vez mais empoderadas, né, reconhecendo a nossa vulnerabilidade para que a gente possa atingir, que só um dia, a igualdade e não precisar mais desses mecanismos todos, né? Que tem uma frase que diz, né, que é necessário no direito, a gente usa muito isso, né? Que a gente tem que tratar de forma desigual, né, os desiguais para que a gente alcance né, uma equidade, né? Então, assim, nesse caso das mulheres, a gente reconhecer a necessidade de desenvolvimento da igualdade de gênero. Eu quero complementar, acho que é só preciso que o homem reconheça e entenda de que ele não pode se dar o direito só porque ele é homem, porque tem uma cultura que, de certa forma, permite que isso aconteça, é que ele
tenha esse direito de tirar uma vida, de tolher uma vida. Eu acho que essa é uma questão importante. Eu acho que não é uma punição simples que resolve o problema, mas acho que é preciso ter uma responsabilização e uma responsabilização imediata, especialmente no cuidado, porque a gente precisa ter um cuidado maior e a gente não tem esse cuidado com as mulheres. Perfeito. Uma consideração a mais, vereador Brizola? Acho que isso se aplica para toda a sociedade, principalmente nas questões também do mundo relacionadas ao mundo do trabalho, né? Se irmos ver, as desigualdades também são imensas. As mulheres ganham bem menos que os homens e fazem o mesmo trabalho com a mesma qualidade. Então, isso também, o machismo está implantado no local de trabalho. Acho que essa quebra de cultura ela deve ser geral. O que é mais emergente aqui nesse debate, efetivamente, é a questão da violência contra a mulher, a violência física, a violência psicológica, que são as duas piores torturas, né? E, claro, acho que já tem algum avanço como o reconhecimento, né, como o feminicídio. Acho que isso é um passo, assim, que encorajam as mulheres a irem e os homens, né, a seguirem adiante na busca de uma igualdade de gênero. Perfeito. Falamos, né, de imigração, claro, direitos humanos, dá para discutir tantos temas, né? E eu queria aproveitar a presença do Pedro para ele falar um pouco sobre o trabalho que ele desenvolve, né, no seu local de trabalho, que é onde tem adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Esses desafios, Pedro. Bom, primeiro que o adolescente que cumpre medida socioeducativa, ele precisa ser também olhado com um olhar especial. Não porque ele é diferente, ou porque ele é melhor, ou porque é pior. Mas a gente sabe que tem uma sociedade que ela não permite e não aceita. Mas o grande desafio é a gente ofertar possibilidades. A gente não tem nenhum instrumento que mude a vida das pessoas, mas a gente constrói um cenário e mostra outras realidades, e nessas realidades a gente entende que esse adolescente, ele compreende, porque todo adolescente ele tem sonhos, tem desejos, ele quer mudanças na vida dele, ele prospecta mudanças, ele constrói mudanças. Então a gente não pode credenciar um adolescente que cumpre medida como se ele fosse uma pessoa diferente, mas ele é um sujeito que está ali lutando para uma mudança. Existe uma palavra que se chama ressocialização, mas se nós pegarmos rapidamente um índice do sistema prisional para o sistema socioeducativo, a gente vê que o sistema socioeducativo tem um investimento muito maior, e eu não estou fazendo uma crítica específica a A, B ou C, mas estou falando do investimento que se tem. O Círculo Operário Leopoldense tem esse convênio com o Estado desde o ano de 2002, e a gente então atende adolescentes no cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade. Quantos jovens? Nós temos uma unidade que atende até 20 adolescentes. Hoje eu estou com a capacidade máxima lotada, eu tenho 20 adolescentes, e todos esses adolescentes eles frequentam a escola, cursos na comunidade. Então eu preciso da rede para que esse adolescente possa então buscar mudanças na vida dele. Então essa é a ideia. A ideia é trabalhar em rede, a ideia é uma cooperação, e esse adolescente precisa muito de um olhar, mas um olhar que acolha, que é o que nós falamos. Nós estamos falando em acolhimento. Eu acho que indiferente se ele é imigrante, se é a mulher que é vítima de violência, se é morador de rua, a gente precisa usar uma palavra que é empatia e acolhimento, que aí sim a gente consegue ter um olhar, e um olhar que construa coisas e possibilidades. Zé, Novo Hamburgo tem um CASE que faz esse trabalho, né? Sim. Não é igual ao teu trabalho lá, é um trabalho, não é um regime fechado. E são medidas diferentes, porque o CASE trabalha com os adolescentes na internação e aí eu trabalho com a semiliberdade, né? Mas que geralmente o adolescente que cumpre a medida no CASE, ele progride de medida e passa a cumprir em São Leopoldo na semiliberdade. Então seria uma progressão, na maioria dos casos, né? Sim, quando é possível. Quando é possível, Então, porque também o jovem ele também enfrenta situações de falta de mercado, o senhor falou a questão do capitalismo, né? De falta de oportunidade, acaba também empurrando ele, às vezes, para um mundo que não tem oportunidade, acaba indo para um mercado de ilícito, de coisas ilícitas. A maior fatia hoje de desempregados no país está na faixa de 16 aos 28 anos. Sim. Se tu pensar que um jovem tem na porta da sua casa, no seu ambiente
de moradia uma oportunidade para ele ganhar dinheiro fácil, isso torna-se muito atrativo para muitos jovens a acharem que isso pode trazer o seu tênis de qualidade, a sua roupa de qualidade, trazer dentro, buscar na ilicitude a construção dos seus sonhos, ou se tornar, inclusive, o patrão ali daquela comunidade. Então, é muito difícil e eu quero aqui elogiar e reconhecer aqui o trabalho do Círculo Operário, porque, de fato, não são todas as entidades que se propõem a fazer esse trabalho. Porque tratar os jovens que vêm de um sistema, digamos, de encarceramento, como de restrição de liberdade, como é o da CASE, né? Para uma evolução de um sistema, eles geralmente vêm com os vícios, né, lá do sistema penitenciário. E que isso precisa ter, de fato, assim, um tato muito grande para lidar com essa situação, porque, inclusive, em algumas ocasiões, são situações periculosas, né? E trazer para a compreensão de que é possível viver, mesmo num mundo assim cruel, mas viver sem depender desse sistema de droga é importante. É importante ter também presente uma rede, né? A rede ter políticas para a infância e juventude. E, novamente, nós voltamos aqui a falar de políticas públicas, né? Nós tivemos 2 exemplos aqui claros essa semana de uma casa terapêutica que nos visitou, que também trabalha, né, com a juventude, com jovens, né, também em processo de recuperação da drogadição. E essa semana também, passada, conversávamos aqui com o IFSUL, o Instituto Sul-Rio-Grandense, que é um instituto que oferece um curso importante aqui de mecatrônica, são 3 cursos em um, que é a informática, a mecânica e a eletrônica, e que eles têm uma enorme dificuldade de conseguir inscrições de interessados para os cursos. No máximo que eles conseguem em alguns cursos são 2 alunos por matrícula, né? Então, é contraditório, né? Ao mesmo tempo que tu tem uma oferta ali, tu tem, né, que tu não tem assim um público, uma clientela para se matricular no curso, tu tem uma enormidade de jovens, né? Aí em outras vivências, né? Então é paradoxal realmente. Precisamos entender isso e como lidar com isso, né? Como lidar com isso. Inclusive o IFSUL está instalado numa comunidade de periferia, que é aqui no Industrial, né? Então acho que a gente precisa, de fato, assim, pensar as coisas como uma rede para poder evoluir, né? E ter sucesso, né, na formação dos jovens, para que eles não recaiam, né, novamente e voltem a depender ali do tráfico para poderem sobreviver. Gabriela. Eu não tenho um conhecimento muito assim, aprofundado a respeito das medidas socioeducativas, mas eu queria trazer uma visão um pouquinho mais ampla assim, do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, que deriva da nossa Constituição Federal, né, que é de 88. E acho que é também importante, hoje, tanto a Constituição como o ECA são legislações tão atacadas e são legislações das melhores legislações cidadãs que a gente tem no nosso país, né? E é um momento histórico, ali o final dos anos 80, início dos anos 90, porque a gente teve abertura política, né? A gente tem que contextualizar que o legislador estava com sede de cidadania. Então, assim, no momento que hoje a gente vive tantos retrocessos, tanta contestação a direitos,
né, dizer que essas leis, tanto a Constituição como o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles derivaram de momentos em que a gente vinha de muita restrição de direitos, né, de reconhecimento de cidadania, de democracia, enfim. E o ECA está dentro desse contexto. Se discute a questão da diminuição da redução da maioridade penal, né, que é algo que não vai resolver o problema da criminalidade do país, muito antes, pelo contrário. Né, a gente teria que focar na instituição de políticas públicas que diminuam a nossa desigualdade. O Brasil é um país com muita desigualdade social, né, em função da ausência de oportunidades iguais, enfim. Não vamos discutir sociologicamente, mas a gente sabe como que funciona. Então, eu queria ressaltar assim, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, da efetivação dele, né, pelos poderes públicos, né? É importante que o poder público conheça o Estatuto e implemente as medidas que ali estão, que nós já temos um plano de governo, um caminho bem pavimentado para um futuro melhor para o nosso país. Perfeito. Bom, alguma consideração, Pedro? Porque a gente já vai encaminhar o nosso plano, está se encaminhando a parte final. Eu gostaria só de dizer, então, que no ano passado nós inauguramos, numa parceria do Círculo Operário Leopoldense com o SEDECA Proame, um centro de defesa em São Leopoldo, um centro de defesa em direitos humanos, que é justamente para fazer um debate, para construir políticas públicas a partir desse olhar dos direitos humanos. Então, a gente já está recebendo alguns casos, a gente já está fazendo uma discussão e fazendo um planejamento para fazer essa intervenção e esse debate junto com a comunidade de São Leopoldo e da região. Então, na verdade, ele é um centro de direitos humanos regional, ele não é só municipal. Perfeito. Vereador Enio Brizola, suas considerações finais. Vamos continuar atuando fortemente em todos os temas aqui abordados. Estaremos construindo aí para o próximo semestre um seminário com as autoridades federais, estaduais, trazendo cases aí, casos, né, já de políticas públicas de outras regiões do nosso estado, com relação à migração. Estaremos agora também acompanhando essas questões aqui relacionadas ao Centro Pop, mas também focado muito agora nessas questões da violência contra a mulher. Então, isso é uma comissão de direitos humanos que queremos, através dessa comissão, no final desses processos, poder ter contribuído assim, para a diminuição da violência e para a construção efetiva de políticas públicas. E por isso a participação também da sociedade, né, fazendo a sua parte também nas denúncias, fazendo a sua parte na participação, nos debates e claro, né, a sensibilidade do poder público em trabalhar em parceria com as comissões aqui da Casa, principalmente essa Comissão de Direitos Humanos, que é por onde, né, passam todas, né, as mazelas da ausência das políticas públicas. Perfeito. E mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Gabriela, doutora Gabriela Piardi. Prazer tê-la aqui conosco. O prazer foi meu, agradecer o convite, dizer que é sempre uma luz assim para o momento que a gente vive, debater direitos humanos, né? Que a gente possa entender que ninguém pode ser atingido pelo fato de ser humano em que condição for, né? Então que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais fraterna e pautada na liberdade do ser humano. Pedro, obrigado por tu estares aqui conosco, trazendo essa contribuição de São Leopoldo aqui para Nova Moura. Nos colocamos à disposição, agradeço pelo convite. Acho que é uma pauta que a gente precisa debater ela com responsabilidade e cada vez mais fazer esse movimento. Perfeito. E o programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Enio Brizola, da advogada Gabriela Piardi e do pedagogo Pedro Rosa dos Santos. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da nossa região. Gabi, obrigado.